Ô Lula, respeita o povo judeu. Foram 6 milhões de vítimas assassinadas pelo teu ídolo, porque em 1978, a revista Playboy, uma entrevista que você deu à revista Playboy, você declarou-se admirador desse genocídio. Ele é um genocídio. É um absurdo você não constatar que quem está sendo atacado, quem teve criança assada no forno, quem teve grávida estuprada, foi o povo de Israel. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Seu admirador de terrorista. Admirador de terrorista. É o que eu tenho a dizer. Esse foi o ator Carlos Vereza reagindo às falas do Lula que pode levar ao impeachment dele. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. Vamos dar uma olhada aqui no que o Lalau falou de tão grave e depois eu vou explicar o porquê o que ele disse pode gerar o impeachment dele e já foi pedido o impeachment do Lalau. Vamos ouvi-lo aqui. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai retribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram? 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe? Ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. O que está acontecendo no mundo hoje é falta de instância de deliberação. Nós não temos governança. Para mim, antes da gente ver os que os jornalistas estão falando, para mim, esse senhor é um dos senhores das pessoas mais perversas que existem no país. Ele usa a fragilidade, a ignorância e a pobreza de um povo para se perpetuar no poder. E depois que ele falou isso aí, olha lá, olha o que aconteceu aqui, né? Que incrível. O Jamais elogiou o Lalau por comparar a ação de Israel em Gaza à da Alemanha do Bigodinho. Lembrando que Lalau já disse lá atrás que ele é admirador não só do Bigodinho, como também de outros ditadores. A gente sabe que o sonho do Lalau era ser o ditador, o Bigodinho do Brasil. E aí vários artistas também já saíram em defesa das falas do Lalau. Mas, ó, antes o Metrópolis entrou em contato, porque o Jamais, eles têm lá uma conta oficial. Eles perguntaram, é o Jamais mesmo que tá dizendo aí, elogiando? E o porta-voz falou aqui, ó, um porta-voz do Jamais reforçou o agradecimento de Lula. Acredito que o discurso do presidente é poderoso e influente em falar do fato de que Israel é um estado que comete crimes de genocídio. Nós precisamos muito da declaração. Então, é incrível, né? Nós temos hoje o nosso país, ele está ao lado de Venezuela, Coreia, Cuba, que são países democráticos, né? E agora recebemos elogios do Jamais. Realmente, ele é tão influente que ele foi cancelado no mundo inteiro. E Israel decretou ele persona não grata. Isso quer dizer o quê? Que ele é uma pessoa que não é bem-vinda naquele país, que eles acham ele um grande saco de bosta, falando na linguagem popular, né? Porque tem toda essa diplomacia, blá blá blá. Depois nós vamos ver o que o Nitorriajo lá falou, mas eu acho que ele devia falar a real. Ó, mano, esse cara aí, ó, que é o maior corrupto e bababá, vem pagar sapo, mas a diplomacia não deixa isso acontecer, né? E aí tivemos mano, se eu pudesse, eu queria falar o que eu quisesse, mas não pode, né? Ó, uma fala não pode causar mais indignação que o assassinar de 30 mil civis, sendo mais de 10 mil crianças. Olha lá. Desde que essa frase, né? Esta frase não ofendesse a memória, né? De mais de 6 milhões
de pessoas que foram, né, exterminadas simplesmente porque uma pessoa achou que aquelas pessoas não mereciam viver, né? Mas na cabeça desse, né, tá tudo bem a fala do Lalau, né? Porque eu estou do lado do Lalau. E aí temos o hipócrita aqui, né, que veio aqui também falar, que é o Luciano, que apoia, né, a pessoa que acabou de falar essa atrocidade. Sou judeu, defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado palestino. E Israel sempre deu a oportunidade, né, da Palestina ser um Estado. Eles nunca foram contra isso. Só que quem manda na Palestina é o jamais, né? E o jamais e os palestinos querem o quê? A extinção, né, dos judeus. Então, por isso que nunca aconteceu. Mas vamos lá. Sou um democrata. Sim, um democrata que apoiou o ditador Lula. Sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mentira, porque você se posicionou com o cara mais extremista que existe. Mas lamento o posicionamento do presidente Lalau. O que acontece em Gaza é uma tragédia humanitária. E aí tal. Aí ele recebeu aqui, ele recebeu aqui uma resposta maravilhosa da Ana Paula. Você nunca esteve contra o extremismo, apoiando quem você apoia. Luciano, Lula é jamais. Jamais é Lula. Lula é Irã. Lula é Hezbollah. Lula é Maduro. Lula é Daniel Ortega. Lula é Fidel Castro. Lula é amigo de ditadores. E o dia de hoje tem sua digital. Tem sim, porque ele apoiou e fez campanha para o Lalau. E não só ele, tá? Tivemos parte da comunidade judaica do Brasil que também apoiou o Lalau. Eles estão indignados agora, mas eles cultivaram isso. Olha aqui, ó. Judeus pela Democracia. Faz o L de Lu. Lembrando que judeu não vota em fascistas, se referindo ao ex-presidente Jair, que era muito próximo de Israel. É incrível, né? É incrível, mas infelizmente é assim. Lembrando, né, que o Lalau, né, a sua trajetória foi baseada nesse povo aí que você está vendo. E por que ele pode ser empichado? E já foi pedido. Porque ele, o Nicolas explica aqui, ó, ele infringiu aí um artigo aí, ó. Vamos lá, ó. Assinado o pedido de impeachment do Lalau. Crime de responsabilidade, segundo a Lei 1079/50. Lei do impeachment, artigo 5º. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. E ele não fez isso só essa vez, ele fez isso, né, sobre a invasão da Ucrânia, ocupando a Ucrânia por ter sido invadida, né? Vocês foram invadidos, vocês quiseram a guerra, era só ter dado o que eles queriam, né? Que na cabeça dele é isso aí. E aí já foi pedido, né? Já foi pedido o pedido de impeachment. Um grupo de 40 deputados de 7 partidos de oposição consideraram que a comparação de Lula entre os ataques Gaza e o Holocausto é motivo por fim ao governo do Brasil em 2022. Principalmente parlamentar ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui nós temos alguns, tá? Que assinaram já: o Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Bia Kicis, Kim Kataguiri, Mário Frias, delegado Ramagem, Carlos Jordi, Zé Trovão. Alguns dos deputados que já assinaram e pediram o impeachment do presidente. Mas quem faz um impeachment de um presidente é o povo. E se o povo não for para as ruas, não vai ser nenhum PGR, nenhum ministro, não vai ser deputado, não vai ser essa galera que vai fazer com que esse senhor seja empichado, né? Mas vamos aqui dar uma olhada no que alguns, na verdade, não são os jornalistas da Globo, né? São convidados, porque eu vi hoje aqui jornalista da Globo dizendo que ele pisou na bola, derrapada, ele deu uma derrapada, ele pisou na bola, daquele jeito que a Globo sabe passar pano, né? Mas aqui são convidados que falaram sobre a fala do Lalau. Vamos ouvir. Para o pior crime de todos, que é o genocídio,
e esse crime cometido contra os judeus, sendo que a palavra genocídio foi inventada por um judeu polonês em 44 para poder encontrar uma forma de explicar o que aconteceu com o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, e acusar o povo judeu que sofreu disso de estar fazendo a mesma coisa na faixa de Gaza, quando na verdade não é o que está acontecendo na faixa de Gaza, por mais triste que seja, isso é tentar, de uma certa forma, acusar os judeus do crime dos seus algozes de 80 anos atrás, e ao mesmo tempo diminui e banaliza a memória das 6 milhões de vítimas do Holocausto. É isso que o Felipe Neto finge não entender, porque ele entende, mas ele finge não entender porque ele é parça do Lali. Inclusive, a Aliança Internacional de Memória do Holocausto, IHRA, na sigla em inglês, que tem uma definição muito clara, onde o Brasil é membro observador dessa organização, junto com outros 40 e poucos países, está lá muito claro que é um tipo de antissemitismo contemporâneo, fazer qualquer tipo de comparação de políticas israelenses em relação aos palestinos, ao conflito árabe-israelense, ao processo de paz, ou seja lá o que for em relação ao que acontece no Oriente Médio, com o Holocausto. São coisas completamente diferentes e precisam ser separadas. O presidente pode criticar Israel, pode apoiar os palestinos, está no direito dele, está no direito de qualquer país democrático, de líderes democráticos, de apoiarem a solução de 2 estados, de apoiarem Israel se defender e os palestinos de terem um país, ou até mesmo de lamentar as mortes em Gaza, assim como as mortes em Israel. Isso que ele não lembra, a maior parte das vezes que ele fala, ele não lembra os reféns, ele não lembra as mortes que teve em Israel. Porque não é interessante para ele, porque o interessante para ele é estar do lado do jamais, não é nem a Palestina, é o jamais. Lembra os estudos, e ao mesmo tempo ele faz essa comparação. Então, obviamente que isso tem reação não só da comunidade judaica brasileira, como muito bem vocês colocaram na nota da CONIB, mas da comunidade judaica mundial, porque isso atinge todos os judeus. Ele conseguiu colocar o Brasil numa posição de um país de ditadura, velho, apesar que nós estamos quase lá, né? Tinha mais um aqui que eu ia colocar, mas vai ficar muito extenso o vídeo, então eu vou colocar o Benjamin. Conhece o Benja? Vou colocar o Benja aqui falando, né, sobre o discurso do Lali. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism, and we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. O Brasil virou pária no mundo, tá? O Brasil voltou, né? Segundo ele, o Brasil voltou a configurar o cenário internacional e ser protagonista. E ele acertou, e isso é verdade. Hoje o Brasil é protagonista lá fora, de uma forma negativa, mas ele é protagonista. E se você chegou até aqui, deixa like nesse vídeo, compartilha, muito importante compartilhar e escrever algo aí para ajudar no algoritmo para enviar esse vídeo para mais pessoas. E o que você acha? Vai para frente esse pedido de impeachment? Você acredita realmente nisso? Comenta aqui que eu quero saber. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.